Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. 2 de abril de 2020 está começando agora o RDC Esporte aqui na RDC TV. Estamos ao vivo pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo site. Hoje eu, Guilherme Paz, na companhia do verdadeiro, o cara que fala as verdades da vida, Ribeiro Neto. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? O clima mudou um pouquinho, né? Hoje choveu essa madrugada e tal. A temperatura tá amena. E tu sabe que eu fiquei pensando que é nessa hora que vem uma grande preocupação que nós temos. E eu sei que nós temos um convidado muito especial, aliás, pô, saudade. Apresenta ele, Ribeiro Neto, vai então. É que assim, ó, eu trabalhei com ele, não lembro se fui eu que contratei ele lá na Band, mas não me lembro, isso não vem ao caso. Mas ele é um cara fantástico, o pai dele foi uma pessoa fantástica, e ele é um baita jornalista que está fazendo um trabalho fantástico, porque tem atualizado inúmeros veículos do que acontece na Itália. Então vamos daqui até Roma. Alô, Diogo Rimoli! Como é que tá, Ribeiro? Satisfação, obrigado pelas palavras aí. A gente fica à disposição de vocês. Um abraço para você também, Guilherme. Obrigado, Diogo. Ribeiro, Diogo, pode começar aí. Não é. Então, eu estava dizendo que a grande preocupação que nós temos aqui agora é quando houver a mudança de temperatura, né? E a gente está meio que pisando em ovos, porque a gente não sabe bem se é isso. Quer dizer, se vai cair a temperatura, aí os países que estão abaixo da linha do Equador vão sofrer mais. A gente está tateando, né? Mas antes de mais nada, porque a nossa estrela principal é o Diogo, diminuiu o número per day, assim, by day, tipo, mortes por dia. É horrível falar isso, mas os números são essenciais nesse momento, Diogo. Ribeiro, primeiro que você estava falando aí da questão da temperatura, eu quero só deixar uma mensagem que um dos especialistas aqui na Itália tem falado em relação a isso. Ao longo, a gente está, para que vocês tenham uma ideia, a gente já está no 41º dia de mortes aqui na Itália, então a gente já vem numa constante nesse processo todo, e a gente vem se acostumando a ouvir os especialistas, e diariamente, como acontece aí no Brasil também, os especialistas, eles dão entrevista coletiva, são as pessoas que estão à frente desse plano de contenção da crise. E uma das coisas que um desses especialistas falou para mim foi muito, muito importante, muito sintomático, é que esse é um vírus que não leva em consideração questão geográfica, questão histórica. Ele só leva em consideração tão somente uma coisa, que é o contato social. É evidente, segundo essa pessoa, que é o professor Silvio Brusaferro, uma das maiores autoridades em epidemia na Itália e na Europa, ele deixou bem claro, evidente que as regiões que têm, nesse momento, incidência maior de frio, temperaturas baixas, naturalmente não é mais propício para as questões de doenças respiratórias. Isso é óbvio. Mas ele diz que isso não pode ser levado em consideração nesse momento, que o vírus é muito agressivo e ele se transmite muito rápido. Então, por exemplo, aqui na Itália a gente tem situações bem distintas. Nós temos a situação do sul, que geralmente é sempre mais quente, do que em relação ao norte. Claro que se você for olhar para o mapa da Itália hoje, você vai ver que a situação do norte é completamente fora de controle em relação àquela do sul, ainda que o sul também viva uma situação delicada. Mas isso não tem a ver com a questão da temperatura, segundo essas autoridades, e sim com a questão do foco da doença, que começou aqui na Itália, efetivamente, na questão do norte. Em relação à outra pergunta do número de mortes, óbvio que esses dados, segundo os especialistas e até matemáticos, eles têm falado que os dados não podem, em maneira alguma, serem analisados de maneira isolada, ou seja, dia após dia, porque senão você não vai conseguir entender, interpretar e ver se há crescimento ou queda. Claro que ontem nós tivemos mais um dia muito alto em relação ao número de mortes, isso é evidente, porque a gente ontem registrou 727 mortes, é um número extremamente alto, mas ele é inferior ao dia anterior. Mas é que a gente já vem, pelo menos nos últimos 15 dias, 14 dias para ser mais exato, com um número de mortes acima da casa dos 600 mortos por dia. É muita coisa. Eles também, infelizmente, já nos deram uma notícia, eles têm sido bem
duros, mas eu acho que essa dureza, essa objetividade deles, elas têm realmente um propósito muito interessante, que é proteger e alertar as pessoas que o número de mortos vai ser efetivamente o último dos itens a cair nesse momento que o país vive uma crise aguda. Ou seja, já começaram a outros números cair, o número de pessoas internadas em UTI, o número de pessoas internadas em tratamento semi-intensivo, o número de novos casos, o número de casos atualmente positivos. Eles já demonstram uma queda, já demonstram um arrefecimento, não sou eu que estou falando, são os especialistas, mas eles já deixaram bem claro que o número de mortos, estou me referindo à Itália, vai ser um dos últimos números que nós vamos ver cair de maneira vertiginosa. Diogo, e como é que tá você, né? A sua rotina mesmo, para o pessoal de casa entender um pouquinho, há quantos dias você está de quarentena, como é que está funcionando a questão do comércio, se alimentar, porque está tudo muito diferente. Uhum. Não, com certeza, Guilherme, é muito diferente. Eu estou hoje no 35º dia de quarentena. Eu me antecipei um pouco em relação à questão da quarentena oficial do país, que foi estabelecida de maneira obrigatória, através de um decreto oficial do primeiro-ministro, aconteceu no dia 8 de março. Eu me antecipei, porque como eu estou trabalhando com turismo e como eu estava girando com um grupo de 8 brasileiros na Itália aqui, eu estava em Veneza, eu fiquei girando com eles em Roma, depois fomos a Veneza, depois fomos a Florença, e aí quando eles foram embora, no dia 28, eles voltaram para o Brasil, todos estão bem, não tiveram problema nenhum, mas eu entendi que naquele momento, que a gente já tinha um número expressivo de mortes no país, eu entendi que naquele momento eu deveria me resguardar, porque eu não sabia se eu tinha ou não me contaminado, eu tinha um receio de ficar doente ou de transmitir para as pessoas, então eu já entrei em casa no dia 28 e não saí mais. Do dia 28 até hoje, eu saí apenas uma vez, que foi no dia 16 de março, ou melhor, dia 17 de março, que eu fui fazer as compras no supermercado na frente da minha casa, 20 metros, muito perto. Eu fui ali e num período de 1h30 eu fiz tudo que tinha que fazer, saí com a máscara, saí com luvas. Quando cheguei em casa, a minha esposa, que não foi junto, nós adotamos a estratégia de sempre ir um só ao supermercado, ou seja, a cada 15 dias um de nós sai para ir ao supermercado, ou seja, a gente consegue fazer com que pelo menos a cada 20, 25 dias um de nós fique pelo menos sempre dentro de casa. Então eu saí nesse período todo só uma vez. O nosso próximo rancho deve ser programado para o dia 12 ou 13 de abril, porque agora quem foi no dia 27 de março foi ela e eu fiquei em casa. Então a nossa rotina, assim como a rotina de todo e qualquer cidadão italiano, 60 milhões de pessoas, ela mudou e ela é assim: supermercados abertos, farmácias abertas, transporte público aberto tão somente para as pessoas que trabalham nos estabelecimentos de primeira necessidade, que são os supermercados, as farmácias, os hospitais e o pessoal da polícia. Roma é uma cidade que tem 3 milhões de habitantes e não há ninguém nas ruas. O Diogo, eu tenho várias dúvidas, né? E você é uma pessoa que, como um grande jornalista que é, se expressa muito bem e isso facilita muitas coisas. Antes de mais nada, você tem uma noção de que, mas por que depois da Itália foi a Espanha que deu um pico, né? Hoje, claro, o mundo inteiro. Tem muito a ver com o jogo da Champions entre Atalanta e Valência, Ribeiro, essa é uma pergunta que foi feita, inclusive, numa entrevista coletiva para as autoridades sanitárias aqui da Itália, nessas entrevistas diárias que acontecem. A tua pergunta foi a pergunta que foi feita, inclusive a autoridade sanitária que respondeu essa pergunta foi esse que eu citei anteriormente, o professor Silvio Brusaferro. E ele foi... o que eu tenho gostado muito das entrevistas aqui, numa situação muito delicada, é que todas as respostas, elas são muito objetivas, elas são duras, se elas têm que ser duras, mas elas são bem objetivas. O professor Silvio Brusaferro, em relação a essa tua pergunta, ele respondeu da seguinte maneira: não temos nenhum dado concreto, objetivo, que confirme essa tese de que aqueles torcedores do Atalanta de Bérgamo é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Milão, o Atalanta não jogava no seu estádio porque o estádio ainda estava sob reformas para atender às necessidades dos times que jogam a Champions. Em função disso, o Atalanta estava jogando no estádio San Siro, que é em Milão. Distância próxima, bota aí Campo Bom, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Porto Alegre, e houve um deslocamento de uma massa que eles estão estimando
de 38 mil pessoas. O público foi de 44 mil pessoas no San Siro, mas eles estimam que 38 mil pessoas saíram de Bérgamo e foram acompanhar o jogo contra o Valência pela Champions League. E depois essas 38 mil pessoas, obviamente, voltaram para a cidade de Bérgamo. Ele disse que não há dados concretos, mas ele fez questão de frisar que é uma hipótese que não pode, em absoluto, ser descartada, porque eles acreditam que esse movimento de uma massa muito grande, 38 mil pessoas, saindo da sua cidade, encontrando outras pessoas, indo para o mesmo local, depois voltando e cada um se distribuindo para dentro das suas residências, não pode ser descartado, mas eles não conseguem afirmar efetivamente isso hoje. Mas deixou bem claro que é uma possibilidade que não pode ser descartada. Ribeiro, só para contextualizar, desculpa, para o pessoal de casa também, né? 10 jogadores do Valência testaram positivo e ontem, manchetes no mundo inteiro, eles já estão recuperados, fizeram outro exame. Que é um elemento a mais, né, nessa questão. Agora, Diogo, tem uma coisa que... Isso é importante porque você tem o depoimento das autoridades da Itália que está vivendo ainda, né? Eu não sei se os Estados Unidos já passou a Itália, provavelmente, porque nós tivemos mais de 1.000 mortes ontem. Ribeiro, só um detalhe, em número de mortes não. Passou em número de casos confirmados, mas em número de mortes não. Não há nenhum país... Não, por dia sim. Por dia, a última informação que eu tive agora, bem recente, foi de 1.040 casos num dia. Mas em números totais, nenhum país no mundo tem mais mortes, infelizmente, que a Itália. A Itália hoje, para ser bem preciso, tem 13.155 pessoas mortas e nenhum... A Itália, para que vocês tenham uma ideia da dimensão, porque como é uma situação muito nova e é um problema, uma crise que está acontecendo em todos os lugares do mundo, para que vocês tenham uma dimensão do que está acontecendo aqui, somente a Itália, que é um país de 60 milhões de pessoas, ela carrega quase que 1/3 de todas as mortes do mundo nesse momento. É aí que eu quero chegar. E veja bem, apenas uma dúvida que eu tenho, que muitas pessoas têm. Vamos admitir, então, que a origem de tudo isso é aquela região chinesa, né? Que eu não me lembro agora, Wang, alguma coisa assim. É a região de Hubei e a cidade de Wuhan. Exatamente, Wuhan. Bom, aí a China, que tem, se não tem mais de 1 bilhão de pessoas. Como a China conseguiu ter um número X de mortes bem inferior à Itália e já conseguiu estancar a pandemia comunitária, eu não consigo entender. Foi só o fato da Itália não ter se preparado? Eu juro, não há teoria da conspiração, pelo amor de Deus. Uma dúvida que eu tenho, porque então a China tem que ensinar todo mundo como fazer, porque é inacreditável que a origem do problema tenha tido tão poucas mortes, sendo que a sua população, em país continente, tem 1 bilhão de pessoas. Ribeiro, assim, essa talvez seja a pergunta para a qual o mundo quer a resposta. Essa que você está fazendo. Mas existem alguns elementos que têm que ser levados em consideração. E eu falo isso depois de ter ouvido muito, inclusive, sobre isso que você está perguntando, foi evidentemente perguntado para as autoridades italianas, e também muito daquilo que eu estou entendendo desse problema que nós estamos vivendo. A primeira coisa que deve ser levada em consideração, Ribeiro, é que muitas informações que vieram da China, elas não, como sempre, o mundo ocidental olha para o mundo oriental de uma maneira completamente diferente. O mundo ocidental, e isso historicamente, o mundo ocidental se comporta assim, aquilo que acontece no Japão, na China, na Coreia, naquela parte do mundo, no Oriente, é quase que algo apartado ao mundo ocidental. Ou seja, aquilo que acontece lá, fica lá, é outro mundo, não pertence a nós. Infelizmente, o ocidental ainda tem essa mentalidade. E isso fez com que grande parte do mundo ocidental não se preocupasse muito com aquilo que a China estava enfrentando desde 2019, porque Covid-19, o número 19 significa que a doença começou em 19 e não em 2020. Então, eles já tinham o problema em 2019 dentro do seu território. Não é verdade que ficou restrito à cidade de Wuhan, não é verdade que ficou restrito a uma região. Houve o lockdown, que é a palavra da moda aqui, em várias outras regiões, não em todo o país. Em relação aos números da China, essa é a informação que mais causa dúvida.
e a gente sabe como tradicionalmente, historicamente, o governo chinês se manifesta, trata com seus dados. Realmente, eu não estou dizendo que eles estão mentindo, mas é difícil realmente acreditar que estão somente 3 mil e poucas pessoas morreram dentro de do país mais populoso do mundo. Mas a Itália foi o primeiro país do Ocidente que teve que enfrentar essa realidade de frente. Enfrentar de frente. Não, é quase uma redundância, mas é proposital. Porque nenhum país do Ocidente, naquele momento, tinha passado por uma experiência semelhante. Então, a Itália, ela registrou seu primeiro caso em território italiano no dia 29 de janeiro, na cidade de Roma, um casal de chineses, eles ficaram quase que 50 dias internados num hospital de Roma. Os dois sobreviveram, os dois ainda estão por aqui em recuperação, mas foi o primeiro caso em território italiano. Depois, logo em seguida, houve o primeiro caso de um italiano com a Covid, que foi na cidade de Codogno, justamente na Lombardia, no norte. Evidentemente que a Itália já tinha noção daquilo que estava acontecendo na China, mas não sabia exatamente do que se tratava, porque era uma doença muito nova, e quando ela tentou agir em termos de fechar o país, a situação já tinha fugido de controle, principalmente na região da Lombardia, porque a Itália está fechada desde o dia 8 de março, e quando eu digo fechada, ela não está fechada de voos, de pessoas que vêm de fora, ela está fechada internamente. As pessoas não podem se locomover de uma cidade para outra, as pessoas não podem sair de casa. Se você sair de casa, você toma uma multa. Se você sair de casa e for confirmado que você é positivo e já sabia que era positivo, você pode ser até preso e com certeza vai responder um processo penal. Então, essa questão que você pergunta, Ribeiro, em cima daquilo tudo que eu ouvi, primeiramente, a Itália foi o país que, antes de todos aqui no Ocidente, ela teve que enfrentar realmente uma situação que era desconhecida, inclusive para os chineses, e que eles trataram à sua maneira. Eles têm um governo de caráter militar, o próprio chinês, como todos os orientais, na sua grande maioria, tem uma disciplina muito grande em relação a algumas determinações, em relação ao seu estilo de vida. Tudo isso no momento que a gente enfrenta uma situação muito complexa e que requer realmente toda e qualquer atenção e seguir ordens e determinações. É óbvio que outros países que não têm essa mesma característica também do povo asiático vai sofrer muito. E os italianos, eles têm uma disciplina, mas eles têm uma disciplina como a gente está vendo agora. No momento de extrema dificuldade, a disciplina é férrea. Mas, inicialmente, até se saber o que estava acontecendo, não havia disciplina. Não havia disciplina. Ainda na região norte, na Lombardia, que é uma região que ela é 11 vezes menor que o Rio Grande do Sul, 11 vezes menor em termos de extensão territorial, e ela tem a população do Rio Grande do Sul. Para que a gente tenha uma ideia de dimensões, a região da Lombardia, que é a região que tem 7.593 mortes, ela é a região que tem 10 milhões de pessoas, ou seja, a população do Rio Grande do Sul, mas ela é 11 vezes menor em termos de extensão territorial. Isso também dá uma dimensão do número de pessoas por quilômetro quadrado, o que numa epidemia de contágio rápido e que o contato social é fundamental para que ela se difunda, é muito mais rápido que a bolha acabar se estourando, como de fato acabou acontecendo. Ô Diogo, e uma questão que pegou muito aqui no Brasil e provavelmente aí também foi a campanha do prefeito de Milão, né? Que Milão não poderia parar e depois ele voltou atrás. Como é que repercutiu por aí? Guilherme, essa é uma situação muito, muito delicada realmente, porque isso de fato aconteceu, não é fake news, né? Porque a gente vive num momento muito delicado também, infelizmente também nesse sentido. Ele realmente fez isso, e isso é um reflexo daquilo que eu falei anteriormente, da questão de não saber efetivamente com o que se estava lidando, de não ter realmente a disciplina necessária num momento delicado, que era aquele que já começava a se avizinhar. E, em função disso, houve essa campanha Milano não se ferma, que significa Milão não para. E as pessoas continuaram na rua. Milão é uma cidade com muita gente, seria São Paulo do Brasil. É o coração econômico, o coração industrial da Itália. É a região, junto com o Piemonte, que é a região do lado, cuja capital é Turim, que são as duas regiões mais ricas e de maior estrutura em termos de território italiano.
e essas duas regiões, elas acabaram, estão hoje entre as 3 principais regiões mais afetadas do país. E isso, efetivamente, o Giuseppe Sala, que é o prefeito de Milão, ele acabou pedindo desculpas publicamente, não disse o contrário, ele não negou que tenha feito as campanhas, porque, inclusive, ele fez isso através das suas redes sociais, e realmente hoje a cidade de Milão é uma cidade que realmente está sofrendo muito com isso, e a região da Lombardia também, principalmente a cidade de Bérgamo, cujo Ribeiro, vocês falavam da questão da Atalanta, o Atalanta é de Bérgamo, junto com a cidade de Brescia, que também tem um time na primeira divisão do campeonato italiano, que é o Brescia, onde joga o Balotelli. São duas cidades, para que vocês tenham uma ideia, que hoje cada uma delas carrega quase 9.000 casos positivos da doença ainda. O Brasil, se eu não me engano, tem algo em torno de 6.500 casos positivos em todo o Brasil confirmado. Somente nessas duas cidades minúsculas, cada uma delas tem 9.000 casos positivos. Então, esses dados, eles são importantes para que o povo brasileiro entenda o que realmente está acontecendo aqui em comparação, por exemplo, com o Brasil, que nós temos em cidades minúsculas de população, muitas vezes algumas populações muito pequenas, um número estratosférico como esse que eu trouxe para vocês, 2 cidades pequenas, em termos de Brasil, com cada uma delas 9.000 casos ainda positivos. O Diogo, sabe que uma das grandes paranoias aqui, além da doença propriamente dita, né, é o que isso vai ter como consequência na economia do país. Como a Itália está vivendo um caos, como é que as pessoas estão reagindo? Evidente, não vou comparar um país ao outro, cada um com as suas peculiaridades, né, inclusive em termos de castas sociais. Mas como é que o país está vivendo economicamente essa situação? Há desemprego, há empresas fechadas. Como é que se lidou? O que o governo fez? Ribeiro, óbvio que essa questão econômica, o mundo discutindo ela, né, a questão econômica é a questão da saúde. A Itália não é diferente. Porém, algumas medidas do governo e principalmente a postura pública do primeiro-ministro, que eu particularmente reputava como uma pessoa um pouco que deixava a desejar, que não tinha um pulso firme antes da crise. E, particularmente, acho que nesse momento ele está tendo um pulso muito forte, uma posição muito boa, porque ele não se cansa de dizer uma coisa, e ele diz sempre a mesma coisa. E ontem ele deu uma declaração muito interessante em relação a isso, o Ribeiro, é que mas alguns líderes políticos de oposição estão pressionando o governo para que o governo reabra outros serviços e não deixe somente aqueles de necessidade primária abertos nesse momento, como aqueles que eu já citei. Há uma pressão de poucos, é verdade, pouquíssimos líderes políticos da oposição em relação a esse sentido. Mas ele ontem, em cadeia nacional, ele chegou a dizer o seguinte: a política não está habilitada e muito menos qualificada para discutir um assunto desse. É um assunto muito delicado e quem vai conduzir essas questões dentro do país são os especialistas médicos, os cientistas e os pesquisadores. É através deles que eu vou dar primazia em todas as minhas ações e as ações do governo. Ou seja, ele está deixando de lado a questão econômica. É óbvio que, a partir desse momento que a gente está vivendo, muitos problemas eles vão surgir depois. Mas no entendimento do governo, se você não resolver uma situação que é crítica, caótica, dramática no setor da saúde, você não vai conseguir ali na frente resolver a questão da economia. Ele já deixou bem claro que não vai reabrir nada, inclusive a quarentena ela acabaria no dia 13 de abril, quando foi inicialmente decretada no dia 8 de março, e ela já foi estendida até o próximo dia 13, e já se sabe que ela vai ser estendida por mais 15 dias, além desse dia 13. Então, a questão econômica, o governo está injetando dinheiro nas prefeituras, que aqui são chamadas de comune. Há cerca de 4 dias, ele já liberou 4 bilhões e 300 milhões de euros para que esse dinheiro fosse repassado para as prefeituras, sendo que 400 milhões de euros eles fossem imediatamente destinados às pessoas com necessidades básicas como remédios e alimentos. Isso eu vi, inclusive, comparando ontem com o Brasil, que o Brasil está procurando fazer algo semelhante na questão dos R$600,
mas está esbarrando na questão da burocracia, inclusive o próprio ministro Mandetta disse isso. Olha, eu não sei exatamente em questões legais, eu sou absolutamente leigo, mas aqui, nesse estado de exceção que o país vive, com certeza o governo está passando por cima de qualquer situação. Ele está passando por cima de qualquer regra, de qualquer questão de legislação que proíba você pegar o dinheiro, ou seja, a máquina burocrática nesse momento ela tem que inexistir para que você possa assistir o cidadão. E esse dinheiro ele já foi repassado de imediato, e esses 400 milhões de euros, é bom que a gente diga aqui também, eles vão ser repassados aos cidadãos de maior necessidade, mas através de bônus alimentação. Não é um dinheiro que você vai dar na mão do cidadão e ele vai poder fazer o que ele quiser. Não. Você só vai poder usar esses 400 milhões de euros com alimentação. Então, eu acho que é o que tinha que ser feito, porque eu acho que se só dar os 600 pila aqui no nosso país, não vai resolver. Tu sabe bem, nós sabemos bem como é que é a cultura do brasileiro. Né? Esse dinheiro aí, em primeiro lugar, eu achei muito bom quando se falou que o dinheiro, quando se fez aquela MP para que as empresas de médio e pequeno porte tivessem um financiamento e tal, e que aí via BNDES para pagar, que fosse direto para o funcionário, não para a empresa. Porque, o dinheiro tem que chegar no funcionário. Né? Isso aí é um cuidado que tem que ter. Mas essa aí é tão importante quanto, porque a gente sabe que, infelizmente, o Ocidente, e mais o brasileiro, né, não é disciplinado. Então ele vai usar o dinheiro para outras coisas, infelizmente, esperando que o Estado depois dê mais. Porque nós temos uma dualidade aqui inacreditável. E isso também é triste, porque qualquer ação que se faça aqui no nosso país hoje, e está aqui o cara falando que não tem partido nenhum. Só há partidário, não tem partido nenhum. Mas eu sou jornalista, eu sou a cabeça pensante. Né? Esse dualismo que temos aqui está acabando com o nosso país. Então, qualquer coisa que o governo faça, para metade da população, não serve. Qualquer coisa que ele não faça, para metade da população, tem que ser. Sabe? Então, nós ficamos nesse joguinho político que qualquer ação que se passa aqui em prol da população tem um viés político, o Diogo. Então, infelizmente, isso não vai levar nada. Nós não conseguimos crescer porque as pessoas são assim. Então, tenho certeza que os 600 pila aqui no Brasil pouco vai adiantar se não for feito o que foi feito aí, que essa informação eu não sabia. Bônus alimentar é de remédios, talvez, né? Para usar em farmácia a mesma coisa. Se não, velho, vou falar agora com tristeza, parece até um sarcasmo, né? Muita gente vai gastar em bobagem esse dinheiro, viu? Outra coisa, Ribeiro, que eu queria falar em relação a essa questão política aí, como eu dei uma pitada anteriormente, é óbvio que aqui também algumas pessoas da oposição estão procurando criticar e bater e fazer isso e aquilo. Inclusive, as duas lideranças de oposição hoje que mais estão procurando criticar as ações do governo, curiosamente ou não, coincidentemente ou não, são duas pessoas que há pouco tempo faziam parte do governo. O ministro do Interior, Matteo Salvini, que resolveu sair, que é de extrema-direita, que é da Lombardia, que é da Liga Norte, que é um partido político extremamente de direita, e o outro, o ex-primeiro-ministro, que também acabou, o Matteo Renzi, que também acabou deixando o governo há cerca de um pouco menos de 2 anos. Só que tem um grande detalhe, e é um pouco da diferença que eu vejo em relação ao Brasil. As pessoas aqui, óbvio que elas têm as suas opiniões, têm as suas definições, muitos acham que o governo errou em alguns aspectos, eu também acho que o governo teve seus equívocos e tudo, mas o que eu vejo da esmagadora maioria das pessoas aqui, da população, eles não querem saber da política, eles querem saber só de uma coisa, da resolução do problema que nós estamos vivendo. Depois que se discuta o resto. Por exemplo, a maior prova concreta disso que eu estou falando para vocês é que essas duas lideranças, esses dois que eu citei, o Matteo Salvini e o Matteo Renzi, que faziam parte do governo, que chegaram a ter as rédeas do governo nas mãos, a popularidade deles em pesquisas realizadas nesse momento de crise, ela está lá no chão. Porque o povo não quer saber. O povo quer realmente que o governo consiga dar um resultado positivo para conter essa crise, que ela é sem precedentes na história da Itália.
E tem uma outra diferença também, que depois de 4 anos aqui, e em pouco tempo isso eu acabei percebendo, é que esse é um país que viveu guerras, e viveu como protagonista das guerras. Protagonista, não estou dizendo vencedor e tudo mais, mas protagonista. Sim, foi então, é um país que, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos aqui quase 1.300.000 pessoas mortas. Metade delas civis, a outra militares. Na Segunda Guerra, menos, quase 500.000 pessoas mortas. Mas é um país que sempre soube que no momento de uma dificuldade extrema e grande, se você, cidadão, não contribuir com aquilo que está buscando ser feito, a situação não vai se resolver. A situação não vai se resolver. A Itália é um país secular, que aí eu não vou. Se for fazer história, guerra é o que mais teve aí, né? Não vou nem falar do Império Romano, falar das invasões dos sarracenos, enfim, isso aí, a Itália sempre ficou envolvida, né? O seu povo, antes mesmo de se chamar Itália, foi envolvida em conflitos. Eu sei que tem um intervalo para ser chamado, né, Guilherme? Mas eu tenho muitas dúvidas do âmbito esportivo com o Diogo Rímolo, viu? Então a gente já volta com o apoio do CIERS, que através do estágio, da aprendizagem e de outros programas sociais, o CIERS transforma a vida de muitas pessoas. Acesse aí www.ciers.org.br e fique por dentro de toda a programação deles. A gente já volta aqui na RDC TV com o RDC Esporte. De volta com a RDC Esporte aqui na RDC TV, no estilo home office, eu, Ribeiro Neto e Diogo Rímolo, ele que está direto lá na Itália, morador italiano há 4 anos. Ribeiro, sua pergunta que não foi realizada antes do intervalo comercial. Ô, Diogo, como é que os jogadores de elite, vamos colocar, é evidente que também não dá para se comparar ao Brasil, né? A gente tem que fazer essa ressalva para as pessoas entenderem. Mas, evidentemente, que aqui, a casta elite, que chega a 3%, 4%, de jogadores que ganham salários da Ilha da Fantasia, né? Na Itália, esse número é provavelmente bem maior. Né? Houve alguma movimentação dos jogadores, tirando o Cristiano Ronaldo, que é um caso à parte, e depois eu vou perguntar sobre ele. Houve algum movimento desses jogadores de elite em prol do que está acontecendo? Ou ficaram na deles, como está acontecendo com muitos e muitos casos aqui no Brasil? Ribeiro, assim, para responder essa tua pergunta, a gente pode trazer, por exemplo, aquela questão dos jogadores brasileiros que dão certo no exterior, nos principais cenários do exterior, né, Itália, Inglaterra, Espanha, França, Alemanha. Esse é o cenário principal da elite do futebol mundial. Os jogadores brasileiros que dão certo nesse cenário, quais são? São aqueles que têm um pouco mais de inteligência da vida, que entendem onde eles estão colocados. Não adianta vir aqui e querer ter a mesma vida que se tinha no Brasil, porque você não vai ter. Você tem que se adaptar às regras do país onde você está. Isso parece óbvio, mas a gente tem que dizer porque a história dos jogadores de futebol no Brasil nos mostra que muitos deles, eles bateram e voltaram. Então, quando você tem essa realidade, óbvio que, na média, o jogador europeu, ele tenha realmente uma consciência maior das coisas que estão em torno dele. Isso é fato. Inclusive, tem vários brasileiros aqui, vários aí de Porto Alegre. Cito 2. Um aqui, o Lucas Leiva aqui na Lazio, que está fazendo uma grande temporada, já a segunda, o clube também. E o Douglas Costa na Inter de Milão, na Juventus. Então, são jogadores que se adaptaram muito bem. Só que é o seguinte, Ribeiro, dentro dessa realidade, os jogadores têm uma noção melhor de tudo que está acontecendo. E eles têm agido também muito em prol da categoria dos próprios jogadores em esferas inferiores. Isso é algo muito interessante que eu não ouvi nem ser discutido no Brasil. Por exemplo, o bom senso aquele não existe mais. Desapareceu. Eu vou te dar um exemplo concreto, com dados concretos dessa semana. O sindicato dos jogadores de futebol profissional aqui na Itália, que é presidido pelo
Damiano Tomaso, perdão, que foi ex-jogador da seleção italiana. Ele tem uma proposta já na mão e que vai fazer passar, que é o seguinte: ele quer que um percentual desse dinheiro que está sendo economizado pelas equipes, das grandes equipes, estamos falando de top, que estão fazendo acordo com os seus jogadores para que haja uma redução de salário nesse momento difícil. Isso já aconteceu com a Juventus, já está acontecendo com a Inter. Ele quer que um percentual desse, por exemplo, a Juventus vai deixar de gastar 90 milhões de euros nos próximos 3 meses com um acordo que fez com os jogadores para que esse dinheiro seja pago só na temporada que vem. Então, a proposta do sindicato é que um percentual desse acordo de cada clube ele seja revertido em prol dos jogadores da Série C, do futebol feminino e do futebol semi-amador aqui, porque é semi-amador, mas os atletas vivem disso. Então, inclusive, ele fez mais. Ele já botou na parede, porque esse sindicato é muito atuante aqui, ele já botou na parede publicamente a Federação Italiana, ele botou na parede a Liga dos Clubes da Série A e ele botou na parede a própria UEFA dizendo: nós vamos fazer isso aqui, nossa iniciativa de fazer isso para ajudar as esferas inferiores do futebol. E vocês vão contribuir com o quê? Isso é matéria de jornal. Isso é matéria de jornal. Aqui, Diogo, a CBF, por coincidência, olha só como é que é, divulgou um superávit milionário e não se ouve uma notícia da CBF em prol dos clubes médios e pequenos. Isso que você falou do sindicato, que eu acho que está tentando fazer alguma coisa aqui, mas não, a união é muito pequena, não tem. Você imagina... Cara, aqui, ó, eu tenho até vergonha quando eu ouvi uma entrevista do Arana, que voltou da Europa para trás, dizia assim, sim, as palavras dele, nós não temos nada a ver com isso. Tchê, isso aí é um soco na cara do torcedor apaixonado que perde dinheiro, vai aparecer para tudo para ver seu time e nesta hora tem que ouvir esse babaca, entendeu? E um relato também, né, o Ribeiro, que tem que pagar a mensalidade aqui em Porto Alegre, né? Mas os clubes querem, né? Os clubes querem que pague a mensalidade, né? Coitadinho do nosso ídolo. São 2 aspectos esses que o Guilherme está levantando, que eu acho tão absurdo quanto a declaração do Arana, e aqui não tenho problema nenhum, tenho conhecidos, amigos em Grêmio Internacional, mas eu acho um absurdo quando eu ouço um dirigente ou um conselheiro dos grandes clubes, seja de Grêmio, de Inter ou de São Paulo, Palmeiras, Flamengo, ir para os meios de comunicação e pedir que o torcedor pague a mensalidade. Vem cá, essa tem que ser a última preocupação de qualquer cidadão nesse momento, mesmo aquele que tenha dinheiro. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E essa é a principal dificuldade. Em relação a isso que você falou, Ribeiro, sabe em quanto tempo foi negociado esse acordo da Juventus, da direção da Juventus com os atletas da Juventus, para que o clube economizasse 90 milhões de euros nesse momento e pagasse só no futuro, na temporada que vem? 72 horas. Quem liderou essa conversa foi o Chiellini e o Bonucci, fizeram todo o meio-campo, ainda que sejam zagueiros, né? Eles fizeram todo o meio-campo com os demais jogadores do plantel, inclusive membros de comissão técnica, através de ligações e mensagens de WhatsApp, e depois, imediatamente, eles acertaram isso com a diretoria da Juventus, e todos, ninguém pior. É óbvio que algumas partes do grupo, não, mas quem sabe fizemos assim, e eles conduziram. Inclusive, houve uma declaração do próprio Bonucci, que na ausência do Chiellini, que estava machucado e está voltando agora, é o capitão do time, ele disse, nesse momento, só uma coisa importa, ser homem primeiro do que qualquer coisa, do que jogador. Então, foi isso que foi feito em 72 horas. A Inter de Milão está fazendo a mesma coisa nesse momento. Vocês podem me dizer, mas esses caras são milionários. Sim, eles são milionários. Eles ganham tanto dinheiro na proporção quanto o seu Guilherme Arana. Tanto dinheiro quanto o Guilherme Arana. O Grêmio conseguiu fazer, pelo que eu sei, o Michael e o Jeromel e o Diego Souza foram os protagonistas, né? Vitor Ferraz também. Quer dizer, são jogadores experientes e que conseguiram conduzir o processo rapidamente no Grêmio, né? Eu não tenho notícia nos outros clubes, me perdoe se já aconteceu, mas eu não sei. Nem eu ouvi também, não ouvi. Mas, de qualquer maneira, assim, ó, é inacreditável. E aí, claro, é que a bola fica muito grande, sei lá, a roda fica muito grande, né? Porque agora os clubes vão ver
o custo que é tu pagar esse salário que é completamente fora da realidade do país, entendeu? Ribeiro, agora você sofre na pele isso aí. Eu ouvi, e não me lembro em qual emissora, se eu me lembrasse eu diria, uma emissora de rádio, eu ouvi, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, que eu já tive muita relação aí, que é o advogado do sindicato dos jogadores, que é o Décio. Doutor Décio falou ontem aqui no nosso programa. O Décio chegou a dizer, o que eu não tiro a razão dele, mas é que eu acho que esse momento não é o momento para se discutir isso. O Décio disse algo que todo mundo já sabe, que a crise financeira nos clubes, no Brasil, ela é muito anterior ao coronavírus. Não precisa me dizer isso agora, eu sei, mas são esses mesmos clubes, por exemplo, que pagam esses salários gigantescos. Então, é uma questão, para mim, ela é muito difícil de entender. O clube hoje reclamando, não, nós não vamos ter dinheiro para isso, nós já vivíamos uma dificuldade gigantesca. Bom, se você vivia uma dificuldade gigantesca, como que você contrata jogadores com salários de 400, 500, 600, 1 milhão de reais por mês? Se a tua realidade já é delicada, tem alguma coisa que não fecha, Ribeiro. Tem alguma coisa que não fecha. Ou a realidade não era delicada antes... Não, eu sei que não fecha, a palavrinha bem simples, chamada responsabilidade. E uma outra, o dinheiro não é teu. Qualquer desses dirigentes, a maioria deles, total, não vou dizer que é tudo 100%, mas a maioria dos dirigentes, se fosse de empresa privada, estava no olho da rua. Estava no olho da rua, por má administração. Trabalhar com o dinheiro dos outros é uma barbata, cara. Isso aí e tem outras coisas, Ribeiro. Claro que a gente está diante de um problema monstro. É um problema que começa na saúde, mas ele afeta todas as camadas da sociedade. É um problema gigantesco e que não vai se resolver em 15 dias, um mês, não vai se resolver em 1 ano. Né? Não estou falando em relação à epidemia, eu não sei, mas estou falando dos reflexos de tudo isso. Quando a gente começa a analisar algumas coisas, por exemplo, como a questão do Campeonato Gaúcho, eu acho inadmissível o Campeonato Gaúcho não ter tido uma definição ainda. Eu acho inadmissível a federação não ter tido uma... Porque olha o que aconteceu. A CBF não determinou o final dos estaduais. Ela não disse, estão todos acabados, o campeão é esse, cada federação... Ela delegou a cada federação a atitude que quisesse tomar. Aí, em contrapartida, as federações disseram o quê? Não podemos tomar uma atitude para não ferir A ou B, ou dependemos da CBF, ou seja, é um jogo de empurra-empurra. Hoje, aqui, uma notícia de agora, o campeonato belga, ele foi terminado. A Federação Belga determinou. Quem está na frente é o campeão. Tabela de classificação final qual é? É aquela que procede aquela que no momento da paralisação. As federações da CBF, elas têm que entender o seguinte, só vai começar a resolver todos os problemas advindos dessa situação dramática no momento que começar a tomar decisões. Enquanto a federação determinar, independente do que determine, o campeonato de 2020 não existiu, ou o campeão é o A ou B, não vai ter rebaixado ou vai ter rebaixado, enquanto essas entidades não tomarem decisões, elas vão estar realmente fazendo com que o problema sempre cresça. A questão dos patrocinadores, por exemplo, eu trabalhei 7 anos no departamento de marketing e competições da própria federação. Eu sei como funciona. Nenhum patrocinador vai botar a faca no pescoço da CBF ou de uma federação exigindo que saia uma competição no momento dramático que o mundo vive. Você pode contornar isso de maneira fácil. Pode contornar, você pode jogar mais, dar mais publicidade, baixar um pouco o valor no campeonato seguinte. Isso não é desculpa para não se tomar uma decisão. É óbvio que decisões têm que ser tomadas, que problemas eles surgirão, mas elas têm que ser tomadas. Por que o campeonato gaúcho, assim como os demais campeonatos estaduais, eles não foram encerrados? Encerrados no sentido de tomar uma decisão. Ou eles não existiram, ou se determina o campeonato. Por quê? Baseado em quê? Já não existia calendário no futebol brasileiro numa situação normal. Vocês acham que vai existir calendário para o futebol brasileiro numa situação absolutamente exceção? É óbvio que não. É a política. Até nessa questão, né, Ribeiro? Se voltar em junho, se eu não me engano, a gente realizou a entrevista na segunda-feira, o Campeonato Brasileiro terminaria só em fevereiro do ano que vem. Mas algo que já aconteceu, Guilherme. Algo que já aconteceu, o Ribeiro sabe muito bem disso.
O campeonato de 1988 acabou em fevereiro de 1989, que foi a final entre Inter e Bahia. E ninguém morreu por isso. E não era uma situação de exceção. Era uma bagunça o futebol brasileiro? Sim. Hoje ele é mais organizado comparado àquela época dos anos 80, que acho que tu não viveu, porque tu é bem jovem. Não, 94 eu sou. Então, nós vivemos isso. Então é o seguinte, não dá para entrar nessa de... Eu vejo jornalista dizendo, teremos que trabalhar no Natal, no dia 23. Vem cá, qual é o problema? Mas qual é o problema? Eu queria entrar nesse ponto porque eu tenho um amigo meu que é jogador da dupla e ele me falou, queria ir pra praia, o que eu vou fazer, será? O que vai acontecer? Pelo amor de Deus. Mas não dá, Guilherme, não dá, Guilherme. Essa é uma decisão, ela não é nem secundária. Ela fica lá atrás na lista de prioridades. As pessoas têm que entender que muito provavelmente os livros de história daqui para frente, eles vão escrever esse momento como talvez uma nova era dentro da era contemporânea. Eles não conseguem raciocinar esse tipo de coisa. Ora, não, o campeonato não pode acabar. Bom, se tiver que acabar em 2021, se acabe. Se tiver que botar um asterisco, 2020 não existiu, como não existiu campeonatos e Copa do Mundo nas guerras, durante as guerras? É verdade. Então beira o absurdo surreal. Mas do futebol brasileiro, dirigido por um presidente como Rogério Caboclo, que não sabe absolutamente nada do riscado, e tem um médico como seu braço direito, e o médico, o Walter Feldman é médico, ele teria que ser a primeira pessoa a dissuadir o Rogério Caboclo. E ele não faz isso. Em prol do quê? Do seu cargo, do seu dinheiro. Nós temos que ter realmente, como disse o Bonucci ali antes, não porque é um jogador italiano, não porque daqui, porque se fosse outro, eu diria a mesma coisa. Tem que ser primeiro o homem antes de ser qualquer coisa nesse momento. Aí você ouve de um médico, que é o Walter Feldman, dizer que não, nós vamos procurar contemplar o desejo do Rogério Caboclo, que é acabar os campeonatos estaduais, dar prosseguimento deles. Não, isso ele disse há 15, 20 dias. Como médico, ele teria que saber muito mais do que nós, que esse é um problema insolúvel, talvez nos próximos 2, 3 meses, em termos de saúde. Ou você acha que algum jogador vai querer jogar? É aí que está. Tudo que você fala em termos de prazo, ele é subjetivo. Ninguém sabe, sabe? Ninguém sabe. Aqui está 20 dias de férias, a Conmebol ainda está com aquela data de 5 de maio, né? Não vai acontecer. Esse campeonato, na minha opinião, se voltar esse ano, não volta antes de julho, agosto. Mas, Ribeiro, 5 de maio é daqui a um mês. Olha o que está acontecendo no Equador, olha o que está acontecendo no Brasil. Como que 5 de maio, em um mês, você vai ter uma situação... É isso que eu digo. As federações, as confederações, elas têm que agir e tomar decisões, nesse momento, não paliativas. Elas têm que tomar decisões definitivas, sob pena de sempre criar um novo problema. Quantas reuniões a federação, independente de presencial ou teleconferência, quantas reuniões a Federação Gaúcha de Futebol já fez para tratar do assunto do gauchão? Várias, e nenhuma delas resultou em nada. Só porque eu brinquei aqui dizendo o seguinte, brinquei, mas é a pura verdade, né? Porque eu só falo as verdades. Grêmio e Inter nunca vão aceitar isso porque pode ser o único título do ano com a bola que a gente está jogando, viu? Aí realmente a gente tem que jogar a toalha, né? Aí realmente a gente tem que jogar a toalha. Uma frase da semana aqui, eu não sei se vocês estão no final aí, mas uma frase da semana que 3 minutos. Marcou bastante, do ex-treinador da seleção italiana, Cesare Prandelli, que foi bem claro. Ele foi entrevistado essa semana aqui pelos principais jornais da Itália e disse o seguinte: não se pode passar do cemitério e de um comboio de caixões ao estádio. Ele foi bem claro. Ele não é nenhuma metáfora, é literal isso que ele está dizendo. Não é uma metáfora, porque se fosse uma metáfora seria melhor. Porque, infelizmente, aqui nós temos comboio de caixões. E ele fez a imagem da cidade de Bergamo, dos caminhões, mas o que está acontecendo no Equador é muito pior. No Equador as pessoas estão jogadas na rua. É um negócio assim inacreditável. Pois é, e aí nós temos aí a Conmebol querendo continuar a Libertadores, a CBF vivendo no seu belo mundo de Bob, querendo continuar o Campeonato Brasileiro. Teriam que se unir para salvar as pessoas de menos condições nesse momento. Ribeiro Neto, para encerrar, últimas considerações, lembrando aqueles atletas que estavam ganhando R$ 1.500, R$ 2.000 e foram dispensados no futebol brasileiro, enquanto os outros estão ganhando 800, 900...
Eu quero terminar, primeiro agradecer o Diogo, né? Fantástico, como sempre. E dar uma descontraída. Tem falado muito com o Geleia aí, ô Diogo, pela internet? Tu sabe que não, mas com o Siri, sim. Siri é Daniel Oliveira e Geleia é Cristiano Silva. O Cristiano faz tempo que eu não falo. Faz tempo que eu falo, mas com o Daniel, sim. Grandes momentos, uma grande equipe, a gente trabalhou junto lá na outra emissora, né, o Ribeiro Neto? Bandeirantes, é verdade. Grandes momentos. Obrigado, Diogo. Valeu aí, cara. Excelente. Sempre à disposição. Um abraço, Guilherme. Fique em paz aí. Valeu, obrigado. E o CIRS, Diogão, lembra disso, hein, quando voltar para o Brasil. Há mais de 50 anos é referência em estágio e aprendizagem, contribuindo com o futuro das novas gerações. Acesse o portal cirs.org.br e saiba mais. Obrigado, Diogo. Um abraço, até mais, pessoal. Abraço para você de casa. Voltamos amanhã ao meio-dia. Tchau. RDC Esporte, oferecimento CIRS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.